Então devemos ensinar que a beleza do ser humano está no interior. E essa beleza aparece lá de fora pelas boas obras. Não é por causa das roupas, dos carros, das fazendas, dos enfeites, nada disso. O bonito mesmo, o lindo que Deus acha é aquilo que a pessoa faz depois de ser salvo para o reino de Deus. Então ele vai ganhar almas, ele vai evangelizar, então ele vai buscar os dons do Espírito Santo para ajudar as pessoas, então ele vai fazer boas obras, ele vai ajudar os pobres, os necessitados. Então ao invés de usar roupas caríssimas, esse dinheiro que seria gasto aí em várias joias, em roupas caríssimas, gaste esse dinheiro ajudando aos necessitados, aos pobres. E isso sim é uma beleza, é uma maravilha diante de Deus. Então a lição de hoje, ela tem aí as seguintes partes. A primeira parte, oração por todos os homens. Tópico 1, deprecações. Tópico 2, orações. Tópico 3, intercessões. Tópico 4, ações de graça. Na parte 2, nós teremos aí então a salvação de todos. Tópico 1, que todos se salvem. Tópico 2, um árduo trabalho missionário. Tópico 3, a melhor recompensa. Na parte 3, nós temos aí a maneira de se vestir das mulheres. Tópico 1, as mulheres na casa de Deus. Tópico 2, traje honesto com pudor. Tópico 3, traje com modéstia. Na parte 4, nós temos aí a conduta das mulheres na igreja. Tópico 1, o silêncio no culto. Tópico 2, as mulheres no Novo Testamento. Tópico 3, a liderança do homem. Vamos então à introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da ordem na igreja. Sabemos que Paulo escreveu a Timóteo para que ele colocasse ordem na igreja efésia. Este é um assunto de extrema importância, tanto que o apóstolo declara: admoesta-te, pois, antes de tudo. Paulo orienta o pastor quanto à oração por todos que têm autoridade, a fim de que pudessem viver de modo quieto e sossegado. Como igreja do Senhor, precisamos interceder, a fim de que possamos cumprir nossa missão de levar a salvação aos homens que, a cada dia, estão mais distantes de Deus. Paulo também ensina a respeito do comportamento das mulheres na vida da igreja. Então, como já iniciamos falando, veja bem, qual era a situação ali? Quem era o imperador na época que Paulo escreveu isso? Era o imperador Nero. Veja bem, o que acontecia? Estava havendo já uma grande perseguição contra a igreja. Era o ano aproximado aí de 64 depois de Cristo. Paulo já seria encarcerado e morto no ano 67, logo ali depois. Aquela época ali era uma época difícil. A perseguição estava sendo iniciada aí com uma grande força contra os cristãos. Ele admoesta, adverte, chama a atenção de Timóteo para a oração, que é muito importante, e ao invés de confrontarem as autoridades, deveriam, ao contrário disso, se submeterem o máximo possível, deveriam orar por essas autoridades, então eles teriam a vida tranquila para evangelizarem, para ganhar as almas, e deveriam todos ouvir a mensagem, a verdadeira mensagem que é que só existe um Deus e um só Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Assim eles seriam salvos e a partir daí pertenceriam a uma igreja organizada. Então Paulo adverte também, chama a atenção de Timóteo para o comportamento das mulheres nessa igreja. Muitas iam lá do mundão e entravam ali se comportando como se comportavam antes. Ao invés de, com o seu testemunho, chamarem a atenção das pessoas para Cristo, elas faziam o contrário, chamavam a atenção para si próprias. Então, Paulo adverte, chama a atenção de Timóteo para prestar atenção em tudo isso e corrigir isso que estava acontecendo ali e falar com as mulheres também a respeito do ensino dos falsos mestres, chamar a atenção delas para que elas não absorvessem esses falsos ensinos.
e se comportassem de maneira santa e irrepreensível na igreja, sem fazerem muito barulho e também sem procurar chamar atenção para si próprias, mas dar um bom testemunho e fazerem obras para Deus, para chamar atenção para Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo às pessoas e não a si próprias. Então na parte 1 nós temos aí oração por todos os homens. Tópico 1, deprecações. Tópico 2, orações. Tópico 3, intercessões. Tópico 1, então, deprecações. O termo beeses aí no grego significa suplicar, implorar, rogar por alguém. É a intercessão a Deus por todos os homens de modo ardente e compassivo. Embora Deus seja soberano e saiba de todas as coisas, Ele deseja ouvir nossas orações. O Senhor não somente nos ouve, mas também atende nossas súplicas. Não existe situação, por mais difícil que seja, que não possa ser resolvida mediante a oração. Paulo nos ensina a orar por todos aqueles que estão em liderança, seja na igreja, seja fora dela. Então, deprecação, essa palavra, quer dizer suplicar. Quer dizer que você vai orar com insistência, com fervor. Você vai orar desejando uma resposta. Então, é uma oração insistente que você vai fazer. E aqui Paulo diz para fazer por todos os homens, e ele separa, ele destaca principalmente as autoridades, tanto as autoridades eclesiásticas dentro da igreja, como as autoridades fora da igreja, as mesmas autoridades que estavam perseguindo a igreja. Nós deveríamos, e eles deveriam, sempre orar por essas autoridades. Nós devemos nos lembrar do ensino de Jesus, orar pelos nossos inimigos. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Tenha certeza disso. Acredite nisso. É muito importante. Ore mais, ore muito mais. Você está orando muito pouco. Por mais que nós oremos, nós ainda estamos orando muito pouco. Vamos orar mais. Vamos entrar na presença de Deus. E vamos pedir a Deus para abençoar tanto a nossa vida, como nossa família, como a igreja, e também como os homens lá fora, as autoridades, os nossos inimigos, todos os homens sejam abençoados por Deus, que haja um avivamento, que haja multidão de almas se convertendo ao Senhor Jesus. Tópico 2, orações. Alguns exegetas entendem que Paulo usava os termos como sinônimos, mas no original grego as palavras empregadas são diferentes. Orações aqui refere-se ao termo comum para as orações em geral, de súplica, de louvor, de intercessão, etc. Então veja bem, Paulo não está falando sinônimos de oração. Não quer dizer que ele falou a respeito de uma oração só, mas ele está separando as orações. Então ele começa com a oração aí em favor das autoridades, em favor de todos os homens. Então ele fala agora de orações em geral. Então, existem vários tipos de orações. Então, nós podemos citar aqui, por exemplo, aí, arrependimento, agradecimento, louvor, adoração, aí, petição, intercessão, consagração, entrega. Então, são vários tipos de orações. Então, ele fala aqui orações em geral. Depois, ele vai especificar mais. Vamos ver, então, no próximo tópico. Intercessões. No tópico 3, tem o sentido de intervenção, mediação, interferência, intermédio, do grego enteusis, significando apelar para, ou intercessões em geral, que se fazem em favor de alguém. Sempre foi difícil encontrar intercessores, mas atualmente está ainda mais difícil. Veja Ezequiel 22:30. Por exemplo, quando Deus foi aí destruir Jerusalém, ele diz: eu procurei entre os homens, entre os habitantes, um só que estivesse entre mim e a cidade de Jerusalém, estivesse na brecha perante mim e Jerusalém, estivesse ali tapando o muro, ou seja, estivesse ali para impedir que eu exercesse aquele juízo, orando em favor de Jerusalém, do seu povo, mas não achei nenhum. Então é difícil encontrar, porque intercessor é aquele que entra lá no interior do seu quarto e começa a orar em favor da igreja, em favor de uma pessoa, em favor de um país. Coloca lá um mapa de um país, mostra ali, ora em favor. Então intercessor não aparece, ninguém vai vê-lo orando, uma coisa que ninguém aparece, ninguém ganha dinheiro para fazer isso, ninguém ganha posição na igreja para fazer isso, ninguém é exaltado porque faz isso.
Então, intercessão. Essa intercessão é se colocar no lugar de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou no lugar de um país. Então você vai fazer agora um trabalho de intercessão. Então você entrou no lugar da pessoa, entrou no lugar daquele país, entrou no lugar de um grupo de pessoas. O que você vai fazer agora? Você vai confrontar Satanás e os seus demônios. Então você vai resistir ao diabo e aos seus demônios, que está atrapalhando esse país, esse grupo de pessoas ou essa pessoa. E você vai agora a Deus em favor dessa pessoa, ou do grupo de pessoas, ou do país que você está orando. Veja só. Então, essa intercessão é aí um confronto com Satanás e, ao mesmo tempo, um encontro com Deus a favor dessa pessoa que você está orando, ou desse país que você está orando, ou desse grupo de pessoas que você está orando. Isso é intercessão. Depois nós temos então ações de graça. Vem do termo grego eucaristia, a expressão é autoexplicativa, denotando orações em que a pessoa expressa sua gratidão a Deus por bênçãos recebidas ou até por coisas adversas. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Aqui está o porquê não podemos concordar com a ideia de que os 4 termos aqui usados são apenas sinônimos. Quem presta ações de graça não roga nem suplica. Então esta oração é a oração mais negligenciada que existe. É a oração menos feita. Por que isso? Porque as pessoas são mal agradecidas. Nós damos exemplo aí daqueles leprosos, né? Foram curados e foram pelo caminho. E só um voltou para agradecer a Jesus pela sua cura. E nem judeu ele era. Então veja só, nós somos muito mal agradecidos. Todo o culto nosso era para ter testemunho de pessoas que receberam bênçãos do Senhor. E nós, com o tempo, vamos ocupando o espaço do culto só com música, e o culto já não é mais um culto verdadeiro. Não é um culto legítimo, não é um culto bíblico. Então é preciso haver no culto tempo para curas, libertações, batismo do Espírito Santo, salvação de almas. É preciso ter um tempo também para testemunho daqueles que vão recebendo as bênçãos do Senhor. Mas nós preenchemos o culto todo com música. E na Bíblia não existe isso. Então é preciso que tenha testemunho de milagres, de maravilhas que Deus faz. Devemos ser agradecidos a Deus. E nas nossas orações sempre nos lembrarmos de agradecer a Deus pelo nosso emprego, pela nossa roupa, pelo nosso veículo, agradecer a Deus pela saúde, por tudo, lembrar de agradecer a Deus. E também pelos milagres que Deus faz. Então nós devemos nos lembrar de agradecer. Então oração de ações de graça. Então veja só, quando alguém fala assim, essas orações aí Paulo está juntando, é tudo sinônimo da outra. Não é. Quem está agradecendo a Deus não está suplicando a Deus nada, né? Não está orando em favor de ninguém, está agradecendo a Deus. Então são aí orações diversas, diferentes umas das outras, que Paulo resume tudo aqui em poucas palavras, em poucos títulos de orações. Mas quer dizer que a pessoa faz vários tipos de oração. Então é isso que nós falamos, um resumo das orações. Paulo ensina então que nós devemos orar em todo tempo e com todo tipo de oração. Então, muitos tipos de orações que existem. Experimente orar 3 horas por dia, divida aí 3 espaços de 1 hora, de manhã cedinho, na hora do almoço, à noite. Faça essas orações, você vai ver que vai mudar a sua vida completamente. É muito importante orarmos mais, muito mais do que nós temos orado. O Brasil é citado aí em vários países como o país que menos ora. Se nós compararmos aí com países como Coreia, por exemplo, nós vamos ver que nós oramos muito pouco, mas muito pouco mesmo. Vamos aumentar isso, vamos melhorar isso, vamos insistir mais em oração, vamos pedir a Deus, olha o nosso país pela crise que está passando aí, vamos orar pelos nossos governantes,
ao invés de ficarmos confrontando os governantes. Isso não é coisa para cristão. Vamos orar por eles,